senhor está de sacanagem. Está gravando! Bom dia! Bem-vindos, bem-vindas, meninos e meninas de todas as idades, todos os jovens e jovens e crianças do Brasil e do mundo que estão conectados nesse encontro síncrono aqui, mais de 200 países ao redor do planeta e do sistema solar assistindo esse último encontro. Meu Deus. Música triste, por favor. Este último encontro síncrono de física, porque está chegando o Natal. Música de Natal, por favor. Isso não é música de Natal, editor? Aqui, ó. Aí, música de Natal é o último encontro síncrono. Por quê? Porque as férias estão chegando. Sente o cheiro da série. Estão sentindo o cheiro? Cheiro de férias? Estão sentindo? Estão sentindo? É o cheiro do Natal, purpurina solta. Fica. Mas esse YouTube só tem propaganda, hein? Tá louco. Chega de YouTube, chega de música. É o Natal que chegou, é as férias, cheirinho de sucesso. Falar em cheirinho, um abraço para todos os flamenguistas, que eu fiz a previsão que esse ano eles não iam ganhar nada. Eu sou um mito das estatísticas futebolísticas. Eu falei em abril, tá gravado o print do WhatsApp. Falei para um amigo meu, Flamengo não ganha mais nada esse ano, só o Carioca. E esse time desse Abel aí vai dar muito trabalho nos mata-matas. Dito e feito, acertei. Sou um mito, né? Tô fazendo apostas agora, né? José Roberto, cheiro de... Que é isso, José Roberto? Que palhaçada. Você sabia que tá gravando Natal? Ih, rapaz, você sabe que tá gravando aqui, ó, esse chat, hein? Não pode falar isso, não. Enfim, jovens e jovas, o Natal é lindo, eu amo... É o corretor, certeza que é o corretor. Eu amo Natal, até porque segunda-feira é meu aniversário, é bem pertinho do Natal. Então, eu gosto de Natal, final de ano, férias, e enfim. Muito bem, sem enrolação, preciso deixar registrado, gravado nesse encontro síncrono, que eu mandei uma atividade de recuperação para 18 alunos da turma e só 6 me entregaram, né? Só 6. Até terça-feira eram só 5 que tinham me entregado. Então, 3 estavam devendo ainda essa atividade de recuperação, que pode ser a definitiva aí para determinar a aprovação ou não no componente curricular. Então, não dá para deixar de entregar, a menos a única possibilidade que eu vejo de um cara não entregar é um cara que desistiu do curso. Não pode não deixar de entregar as coisas. Tem que entregar para o senhor, mas eu não sei fazer, só sei fazer o 1 e o 2. Você manda o 1 e o 2 e fala, professor, eu só sei fazer o 1 e o 2, né? Às vezes um C já salva, né? Às vezes um Czinho ali já resolve muitos problemas, não é? Bom, mas enfim, fora essa atividade avaliativa, que era atividade só para quem estava precisando, né? Tem as atividades de presença, que eu acho que tem 2 abertas ainda. Não, tem 3 abertas ainda. A ATP6, se você não entregou, dá tempo de entregar. A ATP7, que só 26 pessoas me entregaram. Então, essa atividade ATP7, ela contabiliza, deixa eu ver quantas presenças aqui. A minha internet já tá travando, a minha internet já tá travando, nem começou a aula direito e já tá travando. Uhul, uma salva de palmas para minha internet. Ó, são 3 presenças. Atividade 7, 21, 28 e 4 de novembro. Então, se você faz parte dos 18 que não entregaram, você vai tomar 3 faltas. Porque eu vou fechar tudo isso amanhã, hein? E a atividade 8, faltam 22 alunos entregarem. E ela também contabiliza quantas presenças? 2 presenças, de 2 e 9 de
dezembro. Ok? Então é isso, ainda dá tempo de você fazer isso e me entregar até amanhã, né? O meu amigo ali já me prometeu que vai mandar uma hoje para mim, tá? Estamos precisando fazer. Tudo bem? Bom, isto posto, nós vamos para a nossa aula de hoje. Qual vai ser a nossa aula de hoje? Nós só temos, essa é a nossa última aula e nós havíamos terminado na aula da semana passada o estudo das leis de Newton e do atrito, né? Então nós estudamos o atrito estático e cinético, né? A diferença dos dois, e vimos a terceira lei de Newton. Então nós estamos fechando aqui o estudo da dinâmica, né? O estudo do movimento, que começa lá na cinemática, né? Que é um estudo do movimento sem se preocupar com as causas, e passa também pelas leis de Newton, né? Que é você estudar o movimento, mas pensando no que causa o movimento, né? Então, a primeira lei de Newton, lei da inércia, a segunda lei de Newton, que a força resultante vai gerar uma aceleração, né? E tal, e a terceira lei de Newton também. E aí, tem uma parte que nos falta ainda dentro da dinâmica, que é o movimento circular, tá? Então, dentre as várias coisas que a gente poderia ter de aula hoje, eu escolhi uma parte desse movimento para deixar com vocês aí nesse tempo que nós temos até as 10 horas, né? Vamos passar um pouquinho das 10 horas hoje, não tem problema, né? Tudo bem? Bom, então é a parte do movimento circular. Deixa eu apresentar minha tela para vocês. Vou fechar minha câmera, né? Que eu já estava travando. E vou apresentar aqui o movimento circular. Aí eu não sei como que eu, provavelmente no próximo ano letivo, né? Não agora em janeiro, vocês vão iniciar a Física 2, se Deus quiser, todo mundo, né, vai estar na Física 2, né? Vocês vão começar provavelmente, muito provavelmente, com o professor Leonardo, que é o outro professor de Física aqui do campus, né? Que acho que vocês já o conhecem, né? Da disciplina de projetos, alguma coisa assim. Um cara realmente incrível, tá? E eu não sei por onde vocês vão começar. Talvez vocês comecem lá pelo movimento circular ou por energia, enfim, porque aqui a gente, obviamente, não vai estudar todo o movimento circular. A gente vai fazer uma introdução ao movimento circular, né, estudando apenas o movimento circular uniforme. O que é o movimento circular? Então é quando o corpo descreve uma trajetória circular, beleza, né? Tipo uma roda gigante, tipo a rotação dos ponteiros do relógio, a rotação da Terra. Tá? Quando a gente vai falar então de movimento circular uniforme, então você deve pensar assim, beleza? Se eu me lembro lá do MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, não deve haver então aceleração, não é? Tudo bem, é verdade em partes e não é verdade em outras partes. Por quê? Quando a gente estudar um movimento circular, a gente vai está sempre relacionando as grandezas lineares e grandezas angulares. Tá? Quando um corpo descreve um movimento circular, quando um corpo descreve um círculo, ele está se movendo de um dado ângulo, né? Uma certa quantidade de um ângulo. Espera aí, só liberar a entrada. Então eu vou ter um deslocamento angular, eu vou ter uma posição angular, eu vou ter uma velocidade angular, eu posso ter uma aceleração angular, etc, etc, etc. Assim como eu vou ter um deslocamento linear, uma velocidade linear e eu posso ter uma aceleração linear. Acontece que quando a gente fala de movimento circular, quer dizer que a velocidade com que esse corpo gira em torno do centro, essa velocidade é constante, essa velocidade linear aqui, ó, é constante, tá? Essa velocidade com que ele gira, né? É o que nós chamamos de velocidade tangente. Então pensa numa pedra amarrada por um fio, né? E você está girando ela com a sua mão. E você solta essa pedra, ou a corda arrebenta, ela vai sair tangencialmente, né? E vai começar a se mover com uma velocidade, com essa velocidade linear, essa velocidade tangente.
Então, esta velocidade é constante no movimento circular uniforme. Mas todo o movimento circular, para que ele exista, vai precisar haver uma coisa chamada força centrípeta, que é a força que mantém o corpo preso ao centro, que pode ser, por exemplo, um fio, pode, por exemplo, ser a estrutura da roda gigante, ou pode simplesmente, como é o caso da Terra que gira em torno do Sol, ser uma força gravitacional. Mas tem que haver uma força que leva esse corpo em direção ao centro, força centrípeta. E se eu tenho uma força, eu tenho uma aceleração. Então eu vou ter também sempre uma aceleração centrípeta. Então, quando a gente falar de movimento circular uniforme, sim, a velocidade de giro, vamos dizer assim, do corpo, a velocidade de tangente, ela é constante, mas vai haver uma aceleração centrípeta, porque ela é necessária, a existência dela, para que o movimento seja circular. Tá? E como que esta velocidade, essa aceleração centrípeta, não altera essa velocidade? Ela não altera porque essa aceleração centrípeta ela é perpendicular. Tá? Então, aquilo que a gente estudou sobre olha aqui, ó, aquilo que a gente estudou sobre os vetores, né? Quando eu aplico uma força perpendicularmente a uma velocidade, eu não consigo alterar essa velocidade. Deixa eu ver se tem um desenho disso aqui, ó. Ó, deixa eu fazer aqui, ó. Então, por exemplo, esse corpo está se movendo para lá. Então, ele vai ter uma velocidade aqui, linear, e vai ter uma aceleração centrípeta. Tá? Uma AC aqui. Essa aceleração não pode mudar o valor da velocidade. Por que ela não pode? Porque ela é perpendicular à velocidade. Porque essa velocidade é sempre tangente à trajetória e a aceleração centrípeta está sempre na direção do centro da trajetória. Então, eles formam sempre um ângulo de 90 graus. Então, quando você aplica uma aceleração ou uma força perpendicular ao deslocamento de um corpo, você não consegue alterar o valor da velocidade, mas você consegue alterar a direção e o sentido. Tá? Então, é essa aceleração centrípeta que justamente faz com que o corpo descreva a trajetória curvilínea, a trajetória circular. Tá? Ela vai a todo momento alterando a direção da velocidade. Perceba que, por exemplo, nesse ponto P aí, a velocidade está para lá. Ó. No ponto P0, a velocidade estava para cá. Ó. Sempre tangente à trajetória. Por que ela mudou de sentido? Por que mudou a direção dessa velocidade? Por causa da aceleração centrípeta. Tá? Dessa força centrípeta que surge a aceleração centrípeta é resultado da aplicação de uma força. Né? Então, ela curva a trajetória, mas ela não altera a velocidade. Uma força perpendicular, o ano que vem vocês vão estudar, por exemplo, o trabalho, né, a energia que uma força gasta quando ela realiza um deslocamento. Se a força for perpendicular, é zero, porque ela não vai interferir na energia do corpo. Uma força perpendicular só pode mudar a direção, que é o que acontece aqui com a força centrípeta. Tá. Voltando então para o início, o que a gente vai precisar definir? Algumas grandezas angulares e relacioná-las com as grandezas lineares que nós já conhecemos, né? Então, primeiro, o espaço angular. Quando os pontos materiais descrevem trajetória circular, podemos determinar suas posições por meio de ângulos. Não? Então, por exemplo, se eu sei que o corpo se deslocou um certo ângulo φ aqui, ó, essa letra grega, eu consigo localizar o ponto, né? É só sair do centro e ir até onde ele está se movendo que eu localizo esse ponto. Então, o ângulo é uma forma de posição, né? É uma forma de determinar o espaço que ele ocupa. Por isso, espaço angular, ó. O ângulo φ, letra grega, né? Em lugar do espaço, tá? Então, ela vai ser o equivalente do nosso S. O espaço S permite determinar a posição do ponto P
material em cada instante. E o ângulo φ também localiza o ponto P, e por isso é chamado de espaço angular. O espaço S, então, passa a ser chamado agora, o S nós vamos chamar de espaço linear, tá? Então, vamos chamar velocidade, velocidade linear, espaço linear, aceleração linear, para diferenciar dos angulares. Nós vamos ter o espaço angular, a distância angular e a velocidade angular e também a aceleração angular, que não é o estudo agora, porque a gente está só trabalhando com um movimento uniforme. Então, o arco, o que que é o arco? O arco é essa distância, né? Aqui, ó, em vermelho. Deixa eu só me ajeitar aqui melhor, peraí. Então, arco é isso aqui. Vocês estudaram isso em matemática? Ó, isso é um arco. O arco S relaciona-se com o ângulo da seguinte forma, né? Se vocês viram isso na matemática, S vai ser igual o ângulo vezes o raio da circunferência ou da curvatura ali, né? Ele está descrevendo uma circunferência se ele está no movimento circular, tá certo? Bom, essa posição angular no SI, ela não vai ser medida em graus, ela vai ser medida em radianos. Vocês já viram essa unidade de medida para ângulos radianos? Alguém pode me responder? Estou aguardando. Sim ou não? Cadê a garota que queria conversar? Conversa comigo agora. Você já estudou? Já viu a unidade de medida? Ô, Murilo, recebi uma notificação aqui no Classroom. Vocês estão aí? Tá vendo que eu falo que vocês não falam comigo? Isso, sim. A partir de janeiro vai ter aula de física também? O Henrique está perguntando. Não, Henrique, não. Só quando terminar esse nosso ano letivo, tá? Que é, se eu não me engano, abril. Aí vocês vão ter as férias, aí nós vamos começar o ano letivo 2002. Vocês estarão no segundo ano do ensino médio. Aí vocês vão ter Física 2. Tá bom? Então, alguém já disse aí que viu os radianos, outra gente disse que não viu os radianos. É só uma outra unidade de medida, tá? Parece muito difícil porque o radiano ele vai trazer o pi, a gente fica meio. Aí traz fração, a gente não gosta muito. Mas enfim. A relação entre graus, aqui está o arco trigonométrico, vocês estão vendo aí, né? A relação entre graus e radianos é a seguinte, ó. 0 graus é a mesma coisa que 0 radianos, né? Claro, 0 rad. 90 graus é o mesmo que π sobre 2 radianos. Ah, professor, quanto que é π? Sei lá, 3,1415, sei lá, aquele número infinito lá. Então, metade disso, radianos, é o mesmo que 90 graus. Peraí, deixa eu só tirar essa... Isso. Tá? E 1 π radiano, 3,1415, blá, 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 é o mesmo que 180 graus, ou seja, 1 π é meia volta. Tá? É meia circunferência. Então, 1 π e meio é o 270 graus e os 2 π é o 360 graus. Ah, essa é a relação entre π e radianos. No SI, a gente não vai usar graus, a gente vai usar radianos, tudo bem? Bom, então vamos falar da velocidade angular. O que é velocidade? É deslocamento por tempo, não é isso que a gente aprendeu? Verdade, professor, aprendemos isso. Primeira equação mais básica de toda a física, velocidade é deslocamento por tempo. Se eu vou falar então de uma velocidade angular, eu vou fazer o deslocamento angular. Opa, não é W, é o φ. Ó, deslocamento angular por tempo. Mas como assim deslocamento angular? Ué, da mesma forma que tem um deslocamento linear, ué. O ângulo ele não identifica uma posição. Então pensa comigo aqui, ó. Num primeiro momento, o ponto estava na posição 1. Né? Então, a posição angular dele é φ1. Então, aqui, ó, o φ é essa letra aqui. O tempo passou, um certo período de tempo passou, e ele foi para a posição φ2, que é essa posição aqui, ó.
quanto que ele se deslocou angularmente? Quanto que variou o ângulo dele? É o ΔΦ. Delta na física serve para tudo. Quem vai ser o ΔΦ? Aliás, o delta serve para qualquer coisa, né? Que você queira calcular a variação. Quem vai ser o ΔΦ nesse caso? É o φ2 menos o φ1. Tá certo? Então, da mesma forma que eu determino velocidade, que é deslocamento por tempo, a minha velocidade angular vai ser deslocamento angular por quanto tempo levou aquele deslocamento angular. Simples assim. Tá? Relação entre velocidade linear e velocidade angular. Bom, a gente tem a relação entre S e o ângulo, né? A gente viu lá no segundo ou terceiro slide aqui. Ó. Relação entre S e o φ é S é igual ao φ vezes o raio. Então, eu posso fazer a relação dessas duas coisas da seguinte forma. O S1 é o φ1 vezes o raio, e o S2 vai ser o φ2 vezes o raio. O ΔS vai ser quem? Delta. Opa, deixa eu fazer aqui, ó, mais perto aqui. Ó. O ΔS vai ser S2 menos S1. Quem é S2 menos S1? Vai ser φ2 raio menos φ1 raio. Só que aí o que foi feito aqui? Foi colocado o raio em evidência, então fica φ2 menos φ1, que é o ΔΦ. Então, ΔS é o mesmo que ΔΦ vezes raio. Ué, da mesma forma que S era φ, oh meu Deus, estou trocando φ com o ômega. Φ vezes raio, ΔS, claro, é ΔΦ vezes o raio, já que o raio da trajetória vai ser uma constante, né? Ele não pode alterar, senão daí não é circular o movimento, tá certo? Tá bom? Então, a relação entre velocidade linear e velocidade angular fica, é só você pegar e multiplicar por r, não é? Por quê? Ó, veja só. Velocidade é ΔS por ΔT. Só que eu acabei de determinar que ΔS é ΔΦ por R, dividido por ΔT. Agora, ΔΦ por ΔT é o ômega, tá? É a velocidade angular. Essa letra grega aqui, ó, gente, ó, não é um W, tá? Não sei se eu tinha falado isso para vocês. Isso aqui não é um W. É a última letra do alfabeto grego, o ômega, tá? Quem vai na igreja já ouviu dizer que Jesus era o alfa e o ômega, o Deus, né, no Antigo Testamento, era o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto e ômega é a última, né? O início e o fim, né? Isso que quer dizer a expressão. Tá? Não é um W, é um alfa, tá? Então, φ por R, delta φ por delta T é o ômega. Então, claro que eu posso escrever assim, ômega vezes R. É a relação entre velocidade linear e velocidade angular, tá? Aceleração. Bom, a aceleração angular, o que é a aceleração, professor? Ó, por definição, a aceleração é o quanto que a velocidade varia por tempo. Então, para calcular a velocidade, a aceleração angular gama, isso aqui é um gama, tá? Eu vou fazer velocidade angular dividido por tempo. Claro, faz todo sentido. Então, a aceleração gama é delta ômega dividido por delta t, tá? Então, essa é a velocidade angular. E qual vai ser a relação entre a velocidade angular e a aceleração angular, aliás, e a aceleração linear? Então, vamos de novo, ó. A aceleração é ΔV por ΔT. Vai ser V2 menos V1 sobre ΔT.
Só que quem é V2? V2, velocidade é ômega R, tá? Então, no lugar de V2, eu vou colocar ômega 2 vezes R, menos ômega 1 vezes R. Coloco o R em evidência de novo, tá? Então, você vai ter ômega 2 menos ômega 1 vezes R dividido por T. Ômega 2 menos ômega 1 é o delta ômega. Ó, tá? Então, ficaria delta ômega dividido por T. Delta ômega dividido por T é a aceleração angular. Então, a relação entre a aceleração linear e a aceleração angular é aceleração angular vezes R. Aqui não é alfa, não era para ser alfa, não, era para ser um A, né? Acho que deu um erro aqui. Socorro. Alguém me ajude. Acho que estava usando as letras gregas e aí o A virou ômega. Mas isso aqui está como figura, eu não consigo alterar. Peço perdão aí, tá? Mas não é alfa, não, é A mesmo, tá? Então a gente tem, ó, a relação entre as grandezas angulares e grandezas lineares. Posição. Deixa eu escrever aqui, caso você não está sacando, ó. Posição. Posição angular é o φ em radianos e a linear é o S em metros. A gente já sabe. As lineares a gente já sabe todos, né? Velocidade. Velocidade linear angular é o ômega, que é radianos por segundo, no SI, tá? E a velocidade linear metros por segundo. E a aceleração é o gama radianos por segundo ao quadrado, enquanto para nós aqui é o A metros por segundo ao quadrado. Qual é a relação entre a grandeza linear? Grandeza linear é o mesmo que a grandeza angular vezes o raio. Ó, perceba, ó, a posição linear é a posição angular vezes o raio. Velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Aceleração linear é a aceleração angular vezes o raio. Claro que todas essas equações você poderia escrever o contrário, né? Você poderia escrever que a posição angular é a posição linear dividido pelo raio, que a velocidade angular é a velocidade linear dividido pelo raio, e que a aceleração angular gama é a aceleração linear dividida pelo raio. Só você inverter as três equações. Tá bom? Já vamos fazer um exercício ou dois para aplicar isso aqui. Mas antes, a gente precisa falar sobre período e frequência, Brasil. Período e frequência. O que é período? O que é frequência? Você sabe me explicar? Tem que saber, né? Período é uma medida do quê, gente? Fala aí alguém. Beatriz, Murilo, José, Hugo, Maria, Pedro, João, Tiago. Pedro, João, Tiago no barquinho. Alguém? O que é período? O que o período mede? Tempo. Obrigado. Período mede tempo. Tá? Período de alguma coisa. Período do não sei o quê. O período que você fica no colégio. O período de não sei o quê. O período de maturação. Eu disse maturação, que é as coisas amadurecer. É uma medida de tempo. Tá? E frequência? O que é frequência? Com que frequência você vai à igreja? 2 vezes por ano, uma na Páscoa e uma no Natal, tá? Então você vai perceber que quando eu falar de frequência, eu vou estar sempre dizendo quantas vezes alguma coisa acontece em um dado período. Então eu falei da frequência que você vai na igreja, 2 vezes por ano. Frequência com que você vai para a escola, quando você ia para a escola, né? Gatilho, tristeza, saudade do presencial. Com que frequência você vai à escola? 5 vezes por semana. Percebeu? Número de vezes que uma coisa acontece em um certo período.
Ah, sei lá, daí quantas vezes você escova os dentes? 3 vezes por dia. Então, frequência é isso, é o número de vezes que acontece alguma coisa. Então, quando eu estou falando de um movimento circular, e eu vou falar do período e da frequência dele, nós imaginamos que um movimento circular, ele acontece repetidamente, né? Ele é, vamos dizer assim, ele é uma oscilação, como por exemplo uma mola aqui, ó, tá vendo? A minha animaçãozinha aqui. Você prende um corpo numa mola e solta o peso. Então, o peso da gravidade estica a mola, aí a força de elasticidade da mola puxa ele para cima, e aí assim ele fica indo e voltando. Então, tem uma certa repetição, né? Um movimento circular. A rotação da Terra, ou a Terra girando em torno, a Lua girando em torno da Terra, ou os ponteiros do relógio, como eu falei, né? O ponteiro do relógio da hora, tá aqui no slide, inclusive, ele tem um certo período. O que, que é o período, então? É o tempo que demora uma coisa. Quando eu estou falando de um movimento oscilatório como esse, ou seja, que se repete, período é quanto tempo demora uma única oscilação, certo? Então, se eu estou falando do ponteiro das horas, ele vai dar uma volta inteira no relógio. Quanto tempo ele demora para dar uma volta inteira no relógio? 12 horas, né? Quase que caí na pegadinha de falar 24. 12 horas. Então, esse é o período do movimento oscilatório dele. A partir da 12ª hora, ele começa a repetir o movimento. Então, ele terminou um ciclo, terminou uma oscilação. A Terra, a Lua girando em torno da Terra, demora 28 dias. Então, esse é o período do movimento. A partir do 28º dia, ele começa a repetir sua posição. Então, esse é um ciclo. Terminou um ciclo. Tá? Se a gente pegar o ponteiro do relógio, o ponteiro das horas tem um período de 24 horas. O ponteiro do minuto tem um período de 1 hora. Né? Cada 1 hora ele volta lá no 0 ou no 12. Né? E o período o ponteiro do segundo tem um período de 1 minuto. Cada 1 minuto ele volta naquela posição e começa de novo. Então, isso são períodos. Tá? E frequência é o número de vezes que uma dada coisa acontece em um dado tempo, como eu dei de exemplo. Né? Se a gente está falando do movimento oscilatório, frequência vai ser quantas oscilações acontecem em um período específico de tempo. Quem é esse período específico de tempo? Bom, na física, quando a gente vai medir frequência das coisas, o período específico de tempo que nós definimos é uma unidade de tempo no SI. Como é que a gente mede tempo no SI? Segundos. Tanto que o período vai ter que ser medido em segundos. Né? Então, a frequência na física é o número de vezes que acontece uma dada coisa por segundo. Tá? Então, por exemplo, a frequência de alguma coisa, de um movimento oscilatório, de um movimento circular, é quantas voltas ele completa em um segundo. Quantos ciclos ele completa em um segundo. Né? Então, você está falando de uma vibração, uma onda eletromagnética. Quantas vibrações ela realiza por segundo. Número de oscilações de ciclo de vibração por segundo no SI, então ele ficaria 1 sobre segundo. Então, é oscilações por segundos. Tá? Então, fica 1 sobre segundos ou segundos elevado a menos 1. Esta unidade na física, oscilações por segundo, ciclos por segundo, acontecimentos por segundo, ou segundo a menos 1, foi batizada de Hertz, em homenagem a um físico. Tá? E o símbolo dela é Hz. E essa unidade de medida vocês com certeza já ouviram falar em hertz, talvez não em hertz, mas em gigahertz, em megahertz, em kilohertz. Rádio Pai Querer FM 91,7 megahertz. É a frequência de oscilação da onda eletromagnética que transmite o sinal da rádio Pai Querer FM. Hã? Se você não se ligou disso no rádio, a minha internet, eu comprei um roteador que ele é 2,4 gigahertz. É mais do que mega, né, hertz? É gigahertz. Aliás, no começo do ano, quando nós estudamos as unidades medidas, né, os múltiplos, nós vimos isso aí, os hertz, né? É frequência. Frequência da onda eletromagnética que emite aí o seu roteador, né, ou o seu receptor.
Que mais? O meu monitor game, ele tem uma tela de 120 Hz. O que é isso? Tem a tela de 60, que são as TVs mais comuns, os monitores mais comuns. Tem a tela de 120. O que é isso? É o número de vezes que ele atualiza por segundo. Então, Hertz é o número de vezes que alguma coisa acontece por segundo, né? No movimento circular, a frequência é número de voltas que ele completa a cada segundo. E agora, perceba que essa volta pode ser, essa frequência pode ser bem menor que 1, né? Por exemplo, se você pegar o ponteiro do minuto mesmo, do segundo. Uma volta ele completa em 1 minuto. Então, quantas voltas ele completa por segundo? 1/60 avos. Então, a frequência dele é 1/60 avos de Hertz. Tá? Professor, então, e o meu monitor de 60 Hz? Ele atualiza a tela 60 vezes por segundo. E o de 120 atualiza 120 vezes por segundo. Tá? Professor, e o meu roteador, que é 2.5, 2.45 GHz? Amigo, isso quer dizer que a onda eletromagnética que ele emite realiza 2,45 bilhões de oscilações por segundo. Beleza? Bom, então, aqui no slide, inclusive, fala também do exemplo de um pêndulo. Né? Um pêndulo é um movimento oscilatório. Se você desprezar a resistência do ar, o atrito, né? A imperfeição da corda e tal, você solta ele, ele fica balançando aqui. Esse movimento tem um período, e tudo que tem um período tem uma frequência. Tá? Então, eu brinquei lá com o pessoal que vai na igreja 2 vezes por ano, né? Uma vez na Páscoa e uma vez no Natal. Beleza. Se você fosse, dá para calcular essa frequência? Dá para calcular. Não dá para calcular em hertz, né? Porque daí você teria que dividir 2 pelo número de segundos que tem num ano, né? Aí fica um número bem pequenininho. Mas a frequência é 2 vezes por ano, né? E o período? O período é 6 meses, né? É o tempo que demora para você voltar na igreja, tá certo? Bom, o período é o inverso da frequência. E claro que a frequência, então, é o inverso do período. Então, ó, se um é o inverso do outro, o outro é o inverso do um. Período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Período, o tempo que demora uma oscilação. Frequência, quantas oscilações demora é realizada em 1 segundo. Então, uma coisa é o inverso do outro. Períodos, então, medido em segundos e a frequência medida em 1/segundos ou Hertz. Essa unidade de medida aí para homenagear o físico Hertz, claro. Tá? Então, nós podemos, inclusive, escrever uma função horária por um movimento circular uniforme, né? Similar à do sorvete. No lugar do S, vai ser quem? O φ. Φ é igual a φ0 ômega t. Então, S é igual a S0 mais VT, ficou φ é igual a φ0 mais ômega t. Tá? Então, essa é a função horária angular do MCU. Tá legal? Então, agora vamos pensar o seguinte. Durante um período, tá? Um corpo ele realiza uma volta completa. Então, o deslocamento angular dele é 360 graus. Tá? Só que, claro, a gente não usa em graus, a gente usa em radianos. Então, o deslocamento dele é 2π radianos. Então, se a gente imagina, adotando o φ0 como uma posição zero, então imagine que ele partiu de uma posição zero, esse aqui seria o φ0, né? Essa aqui é a equação angular, horário angular. Imaginando que o φ0 é zero, então ele terminou o ciclo realizando uma posição de 2π. Ele completou isso. Isso vai acontecer em um período, no tempo de um período. Tá? Então, nós podemos encontrar que a velocidade angular ômega é 2π dividido por t. Se esse t é o período, ou seja, é o tzão, né, o t maiúsculo,
como o período é o inverso da frequência, o ômega poderia ficar 2π sobre Tzão, só que o Tzão é 1 sobre F, então fica uma fração dividido por outra. Como é que eu resolvo isso? Mantenho a primeira, que é 2π, e multiplico pelo inverso da segunda, ou seja, F dividido por 1. Dividir por 1 não muda nada, então a gente chega na equação 2πf. Então, a velocidade angular pode ser determinada como 2π dividido por multiplicado por frequência. Ou 2π dividido pelo período também. Tá? Bom, para finalizar, falando da aceleração centrípeta agora. Como o movimento é circular e uniforme, sua aceleração vetorial é a centrípeta, até porque ele não tem aceleração tangencial. Tá? Seu modo pode ser expresso pela função da velocidade angular. Velocidade angular ao quadrado, velocidade linear ao quadrado dividido por r é a aceleração centrípeta. Quem é velocidade linear? É ômega vezes r. Então fica ômega ao quadrado vezes r ao quadrado dividido por r. Só que daí eu posso cortar esse quadrado com o r de baixo e a aceleração centrípeta pode também ser encontrado como ômega ao quadrado vezes r. Está aqui a equação da aceleração centrípeta. Inclusive, a força centrípeta ela pode ser determinada por velocidade, massa vezes v ao quadrado sobre r, né, que é a aceleração centrípeta, ou ômega ao quadrado vezes r. Tudo bem? Bom, tá aqui os resumos das equações, funções do MCU, tá? Alinearam o sorvete, velocidade é constante, então a aceleração é zero. Na angular, o φ, na equação do φ é igual a φ0 mais ômega t, o ômega é uma constante e o gama é zero. Tá? E está aqui as relações entre os caras. E a aceleração centrípeta vai existir, porque se não existir aceleração centrípeta, não há um corpo, não há um movimento circular. Tá legal? Então vamos para os exercícios que já são, que horas são em Brasília? Meu relógio diz que são 10h10. Então vamos lá, ó. Exercício 1. Um ponto material descreve uma circunferência com velocidade constante em módulo. Então é um MCU. O raio da circunferência é 15 centímetros. Vou poder usar em centímetros? Não, claro que não. O ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. O que é isso, gente? É o tempo que ele demora para completar uma volta. Isso é período. Isso é período. Tá? Deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar aqui do lado. Ó. Isso aqui, então, é um M... Opa! Que bagunça que eu fiz. Isso aqui é um MCU. Tá? O que eu tenho de informação? Tenho o raio, que é 15 centímetros. Eu vou ter que converter para metros. Então, vou dividir isso por 100. 0,15 metros. Ok? E a outra informação que ele me deu foi isso, que ele completa uma volta a cada 10 segundos. Então, o que ele está me dando é o período. Tá? Então, se liga aí. Quanto tempo demora para completar uma volta é o período. Ok? Letra A. Letra A. A de amor. B de baixinho. O período é a frequência. O período eu já sei. É 10. Tá ok? Só porque eu falei que o horário é de Brasília, já me veio o Bolsonaro na cabeça, hein? Tá? E a frequência, professor? Como é que eu vou calcular? A frequência, gente, é o inverso do período. Então, frequência é 1 sobre 10. Frequência é 0,1 Hz. O período está em segundos no SI, então a frequência também vai ser dada no SI em Hz. Letra B, velocidade angular. Bom, vou colocar aqui. Letra B, velocidade angular. Professor, meu Deus do céu, como que eu posso calcular a velocidade angular? Bom, nós tínhamos aprendido que velocidade angular é o deslocamento angular dividido pelo tempo. Mas eu não sei qual é o deslocamento angular.
E nem quanto tempo ele ficou se deslocando lá. Mas eu sei o período e a frequência. E nós vimos nas últimas equações que eu posso calcular a velocidade angular como 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Tá? Então eu posso, inclusive, escolher qual equação usar, porque eu tenho o período e eu tenho a frequência. Então eu posso usar 2π vezes f ou posso usar ômega igual 2π sobre Tzão. Eu tenho T e eu tenho F. E o 2 é uma constante e o π é uma constante. Você pode usar o π aí como 3,14, ou pode usar o π como 3, fica a seu critério, aproximadamente aqui. Ó. Eu tenho o período, que é 10 segundos, e eu tenho a frequência, que é 0,1. Você escolhe o que você vai usar. Tá bom? Vamos usar essa equação aqui, ó. Tá? Então, frequência... Opa! Vamos usar essa equação. Deixa eu mudar de cor. Aqui, ômega é 2π vezes a frequência. Ômega vai ser 2 vezes 3,14 vezes 0,1. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vezes 0,1. Multiplicar por 0,1 é o mesmo que dividir por 10. Tu vai andar com a vírgula uma casa para cá. Isso dá 0,628 radianos por segundo. Estou calculando velocidade angular. Beleza? Então, radianos por segundo. Letra C. A velocidade escalar linear. Bom, professor, eu não sei qual a distância que ele percorreu, não sei quanto tempo ele ficou percorrendo, não posso calcular a velocidade. Pode, pode. Por quê? Porque existe uma relação entre velocidade linear, opa, letra C, entre velocidade linear e velocidade angular. Lembra disso? Não? Aqui, ó. Velocidade linear é a angular vezes o raio da circunferência, tá? Cadê? Aqui. Então, a minha velocidade linear é o ômega vezes o raio da circunferência. O raio da circunferência já convertido para metros, 0,15, e o ômega, eu acabei de calcular, 0,628 radianos por segundo. Tudo bem? Então, vamos calcular. Velocidade, então, é ômega vezes R. Velocidade é 0,628 vezes 0,15. Vou usar a minha cabeça para fazer essa conta aqui. Deixa eu só abrir o aplicativo da calculadora nela. Galo forte, vingador. Fazendo então a conta de cabeça. 0,09422 metros por segundo. Tá legal? Letra... Meu Deus, cadê o exercício? Letra D agora. O módulo da aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta... Letra D. Eu quero a aceleração centrípeta. Ela é igual a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre R, ou ainda... a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. Aí você que escolhe como é que você vai fazer, né? Os dois, claro, tem que dar o mesmo resultado. Tá? Vou fazer por essa equação aqui, ó, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado vezes E, dividido por R. Então, velocidade ao quadrado, 0,0942. Elevado ao quadrado, dividido por R, que é 0,15.
Se eu elevar esse número ao quadrado, ele vai ficar pequenininho, né? Vai dar 0,00887. E eu vou dividir agora por 0,15, ele vai ficar um pouquinho maior. Que calor, que calor, que calor. 0,059, tá? Aproximadamente, tá? Metros por segundo ao quadrado. Não é uma aceleração angular, tá? Não é medida em ângulos. Tudo bem? Esse foi o exercício número 1. Era para ter o gabarito dele aqui em algum lugar, acho que eu deletei. Depois eu vou achar quando eu for mandar para vocês. Bom, exercício 2. Olha só que legal. Aqui. Na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 rotações por minuto. RPM, caso você não saiba, é rotações por minuto. Ah, então não é em hertz porque não é por segundo. Se fosse rotações por segundo, seria hertz. Seria hertz, tá bom? Considerando que nesse disco, um ponto A situado a 10 centímetros do centro e outro B situado a 15. Determine para cada um deles a frequência em hertz e o período em segundos. A frequência e o período não vai mudar, porque um está mais perto e o outro está mais longe. Isso não vai mudar. A frequência não vai depender disso, né? A frequência depende do número de giros. Tá legal? E a letra B pergunta a velocidade angular em radianos por segundo. Por os dois, não vai mudar a velocidade angular. Porque o ângulo que eles se deslocam é o mesmo. O ângulo vai depender do raio. Né? Ó, velocidade angular é o ΔΦ por ΔT. O que depende do raio é a velocidade linear. Essa vai ser diferente para cada um. Né? Por quê? Porque a velocidade angular é ômega vezes R. Então, quanto mais longe ele estiver do centro, então ele tem um raio maior. Então, a velocidade linear dele fica maior. Claro, né? Porque quem corre por fora, ele percorre uma distância linear maior. Não é? Mas não um ângulo maior. Então, por exemplo, imagine que esses dois pontos... O celular tá aqui, hein? Eu sempre vivo no silencioso. Não sei o que deu agora. Imagine que esses dois pontos aí vão dar uma volta completa. Entende? O ângulo que os dois percorreram, estando perto do centro ou longe, é o mesmo, 360 graus. Agora, quem está mais longe do centro percorreu uma distância linear maior. Não é? É isso aí, vocês estão ligados. Então, vamos começar. Letra A. Então, frequência e o período não vai mudar para cada um. Como é que eu vou calcular essa frequência? Bom, eu vou converter isso aqui para hertz. Isso aqui é uma frequência. Rotações por minutos. Só que, se ela faz 45 rotações por minuto, RPM, quantas rotações ela vai fazer por segundos? Como é que eu vou calcular isso? Eu vou multiplicar isso aqui por 60. Tá certo? Não, vou dividir por 60. Perdão. Ó, porque é 45 rotações por minuto. Tá? Então, em um minuto, ela realiza 45 oscilações. Quantas ela vai realizar em um segundo? Eu vou dividir isso por 60. E aí eu vou obter isso em hertz, tá? Em oscilações por segundo. Tá legal? Então, fazendo essa divisão, 45 dividido por 60, 45 é 75% de 60, né? Porque
15, 30, 45, eu acho que dá 0,75 isso aqui. Tá? Hertz. Se ela faz 45 oscilações de 1 minuto, a cada segundo ela faz 0,75. Deixa eu confirmar na minha calculadora. 45 dividido por 60. Tô certo. Beleza? Então, essa é a frequência, que é a mesma para cada um. E o período, professor? Tá aí a frequência. O período é 1 sobre a frequência, em Hertz. Então, 1 sobre 0,75 Hz para você determinar o período em segundo. Tá? Então, isso dá 1,333333 segundos. Tudo bem? Beleza. A letra B agora, velocidade angular. Então, velocidade angular, ômega, a gente pode calcular como 2π vezes a frequência ou 2π dividido pelo período. No exercício 1 eu usei essa aqui, então agora eu vou usar essa aqui, tá bom? Vamos usar aqui, ó, ômega é 2π dividido pelo período. O 2 a gente sabe que é uma constante, o π também é uma constante, dividido por 1,3333333, tá? Eu vou jogar essa dízima na hora que eu for fazer essa conta na calculadora, tá? Porque daí o meu resultado fica mais preciso. 2 vezes π dá 6,14 dividido por 1,333333, tá? Então, fazendo essa conta aí, 6,28 dividido por o resultado da conta anterior, dá 4,71. Opa! 4,71 radianos por segundo. E essa velocidade angular é a mesma para os dois pontos. Agora vamos para a letra C, determinar a velocidade escalar linear. Lembrando que um ponto A está a 10 centímetros no centro e o B está a 15. Então, vou calcular o raio para esses dois em metros agora, né? Então, ó, o raio do A é 10 centímetros, porque ele está a 10 do centro, e eu vou dividir isso por 100, isso vai dar 0,1 metro. E o raio do B, que é 15 centímetros, eu também divido por 100, vira 0,15 metros. Então, a velocidade linear do A é o ômega vezes o raio do A. E a velocidade linear do B é o ômega vezes o raio do B. Então, o ômega é o mesmo para os dois, 4,71, e o raio aqui é 0,1, e aqui o raio no B, ômega 4,71, e o raio do B, 0,15. Multiplicar por 0,71 é o mesmo que dividir por 10, tá? Então, fica 0,473 metros por segundo. Tá? E aqui, vou precisar do auxílio da calculadora para fazer essa conta. 4,71 vezes 0,15 vai dar uma velocidade um pouco maior, né? 0,765 metros por segundo. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, que é uma parte introdutória ao movimento circular. Nós começamos aqui, vimos algumas definições, né, algumas aplicações, né, de exercícios, né, dessa parte inicial apenas do movimento circular. Tá legal? E com isso nós terminamos o nosso componente curricular. Tá bom? Eu vou fazer a chamada. Giovana Félix saiu, né? Bom, vou fazer a chamada de quem está conectado agora aqui para registro de frequência dessa aula do dia 16 de dezembro de 2021.
Então, enquanto eu leio o seu nome, sinta-se abraçado por esse professor que espera poder reencontrá-los no terceiro ano de física, para o curso de física 3. Mas, na verdade, espero reencontrá-los antes, presencialmente, no campus, muito em breve, tá bom? Então, Ana Vitória está presente, o Brian, Bruna Letícia, Júlia, Eduardo Bonfim, Emanuele Watanabe, Emily Fernanda, Gabriela Almeida, Gabriela Batista, Guilherme, Heloísa Boletti, Henrique, a Beatriz, o Hugo, a Ingrid, o José Roberto, a Lana, a Marcela, a Maria Clara, a Maria Eduarda, o Murilo, o Samuel Ascioli, a Sofia Santana e o William. Um beijo no coração de cada um de vocês, saúde, descanso para vocês, para toda a família de cada um, e que espero encontrá-lo numa bem melhor, né? Como diz a música, né? Que cheguem logo os dias de glória, porque esse ano foram muitos dias de lutas, né? E que 2022 seja melhor. Tá bom? Estou encerrando a gravação e qualquer coisa podemos continuar aqui depois. Um abraço e até uma próxima vez. Valeu.